Em meados da década de 1930, a aviação de caça britânica, espelhando grande parte da Europa, encontrava-se em uma condição perigosa. Sem aprofundar nas causas específicas, a verdade inegável era que, em 1935, o núcleo da Força Aérea Real era composto por biplanos obsoletos, armados com pouco mais do que metralhadoras de calibre de fuzil. Após a conclusão da Primeira Guerra Mundial, sucessivas administrações demonstraram extrema relutância em alocar fundos para armamentos modernos. Além disso, a grave recessão econômica que afligiu as nações ocidentais no final da década de 1920 e início da década de 1930 teve um impacto profundo. Consequentemente, quando a ameaça da Alemanha nazi se materializou, restava criticamente pouco tempo para desenvolver aeronaves de caça contemporâneas. Felizmente para a Grã-Bretanha, certos designers de aeronaves optaram por não se deixar limitar pelas restrições rigorosas e pelo financiamento escasso do Ministério do Ar, avançando em vez disso com as suas inovações independentes. Foi precisamente assim que o icônico Supermarine Spitfire, concebido por Reginald Joseph Mitchell, surgiu. Juntamente com o caça-Hawker Hurricane, esta aeronave suportou o principal fardo do combate durante a Batalha da Grã-Bretanha. Além disso, o Reino Unido possuía formidáveis capacidades científicas e industriais, permitindo o rápido desenvolvimento de novas aeronaves e, crucialmente, o seu aperfeiçoamento diretamente no meio da intensidade da batalha. Confrontada pela crescente ameaça alemã em 1934, a estratégia de aviação da Grã-Bretanha sofreu uma transformação radical. O governo iniciou um programa abrangente, que não só exigia o rearmamento de todo o braço aéreo militar, mas também uma expansão e modernização substanciais da indústria aeroespacial. As restrições fiscais prevalecentes ao longo das décadas de 1920 e 1930 foram rapidamente postas de lado. Os fundos começaram a fluir abundantemente, iniciando o desenvolvimento de uma vasta gama de novas aeronaves. Em 1935, um número sem precedentes de 41 especificações tinha sido lançado, marcando o maior número desde 1923. Deve-se reconhecer que uma parte desses esforços concentrou-se na produção em massa de aeronaves estabelecidas, incluindo caças como o Hawker Demon Fury e o Gloster Gladiator. Concomitantemente, outra diretriz, designada F-35, visava conceber um novo monoplano de alta velocidade, destinado a ser a base para um futuro caça. Apesar de numerosos designs inovadores terem sido submetidos para avaliação, nenhum deles acabou por avançar para a produção em larga escala. No entanto, de particular interesse para nós é um conjunto de 4 especificações que delineiam um caça contemporâneo, programado para incorporar o armamento mais formidável alguma vez contemplado na Grã-Bretanha. A perspectiva de extensos ataques de bombardeiros a Londres e outros centros urbanos britânicos preocupava profundamente o comando da Força Aérea Real. Embora recordassem vividamente os ataques de dirigíveis alemães, também reconheciam o imenso progresso tecnológico feito desde essa era. O comando de caça, encarregado de salvaguardar o espaço aéreo da nação, nutria uma apreensão significativa em relação à crescente proteção dos potenciais bombardeiros adversários. Essas aeronaves estavam a ser equipadas com blindagem robusta e armamentos defensivos substanciais. Consequentemente, o armamento existente dos caças mais avançados da Grã-Bretanha, o Spitfire e o Hurricane, composto por 8 metralhadoras calibre 303, corria o risco de se mostrar totalmente inadequado contra alvos tão formidáveis. A pesquisa indicou que a eficácia dos caças poderia ser melhorada através de 2 métodos principais, ou aumentando o calibre do projétil ou concentrando o poder de fogo ofensivo. 2 das especificações mencionadas exigiam o desenvolvimento de caças de 2 lugares, tanto para a Força Aérea quanto para a Marinha. A sua característica distintiva seria 4 metralhadoras pesadas, alojadas numa torre operada hidraulicamente, capaz de uma rotação completa de 360 graus. Este requisito específico levou diretamente ao surgimento dos caças Bolton Paul Defiant e Blackburn Rock. A terceira estipulação focava-se no design de um caça monolugar equipado com 8 metralhadoras Browning. No entanto, a quarta especificação, identificada pelo código F-3735. Esta especificação em particular representou, sem dúvida, o conceito mais não convencional e inovador na história da aviação britânica. Delineava o desenvolvimento de uma aeronave monolugar, monomotor, projetada para operações diurnas e noturnas. O seu desempenho projetado incluía atingir uma velocidade de 330 milhas por hora a uma altitude de 15.000 pés. No entanto, a característica primordial, inegavelmente,
era o seu armamento, o mais potente alguma vez, integrado numa aeronave de caça, não apenas na Grã-Bretanha, mas globalmente. Consistia numa formidável bateria de 4 canhões, de 20 ou 23 mm de calibre, projetados para garantir a obliteração instantânea do seu alvo. Nos registros do Ministério do Ar, este ambicioso empreendimento era simplesmente referido como o caça-canhão. Em termos contemporâneos, uma aeronave assim seria classificada como um interceptor de defesa de ponto. A sua missão principal era desdobrar rapidamente o seu formidável poder de fogo para um local específico, ou seja, engajar e atingir rapidamente bombardeiros inimigos. Consequentemente, os designers não foram encarregados de dotar esta aeronave com manobrabilidade excepcional para combates aéreos ou resistência aérea prolongada. Além disso, esta aeronave não foi concebida para engajar alvos terrestres. A liderança da Força Aérea Real tinha consideráveis expectativas para o projeto F-37-35. No entanto, a sua simplicidade teórica divergia significativamente da implementação prática. Para além dos obstáculos de engenharia inerentes que confrontavam os designers, surgiu uma questão substancial relativamente ao seu armamento pretendido. Este desafio, em particular, revelou-se um dilema significativo para o Ministério do Ar. A questão central era que, em 1935, a Grã-Bretanha não possuía canhões de aeronave indígenas de calibre 20 ou 23 mm. Consequentemente, foram compelidos a procurar alternativas viáveis, além das suas fronteiras, através do Canal da Mancha. Em 1936, o Major Thompson e o Capitão Adams, representando a divisão técnica do Ministério, realizaram uma visita à instalação da Hispano-Suíça, situada perto de Paris. O seu objetivo era observar uma demonstração da mais recente inovação da empresa, o canhão Tipo 404 de 20 mm. Esta arma era amplamente considerada o auge da tecnologia de armamento de aviação na época. Este canhão já tinha sido escolhido pela França para integração no seu mais recente caça, o Marine MS-406C1. Ostentando uma velocidade de saída de 2.820 pés por segundo, o Tipo 404 destacava-se como o canhão mais eficiente disponível no calibre desejado. Consequentemente, a Força Aérea Real optou por adquiri-lo para serviço, apenas para encontrar desafios de fabrico imediatos. Durante esse período, o governo britânico insistiu que todos os armamentos fossem produzidos domesticamente, evitando assim a dependência de apoio estrangeiro. Os dois principais fabricantes de armas britânicos, Vickers e Birmingham Small Arms, já estavam totalmente empenhados na extensa iniciativa de rearmamento. Além disso, era altamente improvável que a Hispano-Suíça consentisse em licenciar a sua tecnologia aos seus rivais diretos. Para contornar esses impedimentos, foi concebida uma solução bastante direta. Uma nova entidade foi formalmente estabelecida em solo inglês, ostentando o nome longo e de sonoridade autoritária, a British Manufacturing and Research Company. Na verdade, porém, não era nem britânica nem primariamente focada em pesquisa. Em vez disso, funcionava como uma subsidiária da Hispano-Suíça, criada unicamente com o propósito de fabricar o canhão Tipo 44. Este canhão recém-localizado foi subsequentemente renomeado como British Hispano. Assim, o desafio de adquirir a própria arma foi resolvido. Restava apenas um pequeno detalhe: o desenvolvimento de uma aeronave especificamente projetada para transportá-lo. A divulgação da especificação F-37-35 gerou considerável entusiasmo entre os fabricantes de aeronaves britânicos. Líderes da indústria renomados como Hawker, Supermarine, Bristol e Boulton Paul entraram na competição, juntamente com empresas menos proeminentes da época, incluindo Westland, General Aircraft e Airspeed. À medida que o processo de desenvolvimento se desenrolava, tornou-se evidente que projetar um caça com armamento formidável e capacidades de combate superiores seria um empreendimento exigente. O motor rapidamente surgiu como a questão mais premente. Muitos engenheiros nutriam dúvidas de que uma única unidade de potência seria suficiente. Consequentemente, por sua insistência, o Ministério do Ar revisou os critérios, permitindo que aeronaves bimotores participassem do concurso. Algumas empresas optaram por abordagens altamente experimentais. Por exemplo, o projeto Airspeed AS-31 propunha um layout monomotor, onde o cockpit do piloto estava situado na borda de ataque do estabilizador. Enquanto isso, a General Aircraft Company imaginou uma asa capaz de alterar sua área de superfície. O projeto Tipo 151 da Bristol, embora menos radical, era inegavelmente ambicioso. Seus projetistas inicialmente visavam uma velocidade máxima de 440 milhas por hora. Essa velocidade impressionante seria alcançada através do potente novo motor Hercules e de uma carga alar excepcionalmente alta para o período, especificamente 33 libras por pé quadrado.
No entanto, cálculos detalhados revelaram que o desempenho de decolagem e pouso de tal projeto seria inadequado. A carga alar teve que ser reduzida, o que limitou a velocidade do caça a apenas 357 milhas por hora a uma altitude de 2.500 pés. Como alternativa, a Bristol também apresentou uma variante com 2 motores Aquila AE3S alojados em nacelles sob as asas. Boulton Paul e Hawker apresentaram conceitos convencionais de monoplanos monomotores. Reginald Mitchell, da Supermarine, submeteu 2 projetos distintos simultaneamente, o tipo 312, impulsionado por um único motor Merlin, e o tipo 313, equipado com 2 motores Goshawk. Este último pretendia incorporar um sistema de arrefecimento evaporativo, semelhante ao utilizado pelos alemães no seu caça Hussein. No entanto, surpreendentemente, o projeto P9 da Westland acabou triunfando na competição. Este projeto, à primeira vista, não parecia incorporar quaisquer características particularmente inovadoras. A própria Westland Company havia sido fundada em 1915. Inicialmente, funcionava meramente como uma subsidiária da Petters Limited, uma empresa especializada na fabricação de motores a gasolina. Seu papel principal envolvia a construção de aeronaves para a Royal Air Force. Embora tenham começado montando aviões sob licença de outros fabricantes, eles eventualmente estabeleceram seu próprio departamento de design interno. A Westland conquistou sua independência em 1935, poucos meses antes da emissão dos requisitos para a especificação F37735. Renomeada Westland Aircraft Limited, a empresa estabeleceu suas principais operações na cidade de Yeovil, Somerset. Sir Ernest Patter gerenciava toda a operação, com seu filho, William Teddy Patter, atuando como designer-chefe. William Edward Willoughby. Patter era um engenheiro excepcionalmente talentoso. Notavelmente, após a guerra, durante seu tempo na English Electric Company, ele desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de aeronaves célebres como o bombardeiro Canberra e o caça Lightning. No entanto, naquele momento específico, sua conquista mais significativa foi a aeronave auxiliar do exército Lysander, que estava então em produção em massa. É crucial notar que a Westland possuía experiência prévia muito limitada na construção de aeronaves de caça. Sua única tentativa anterior foi um protótipo de caça, lançado em 1931 sob a especificação F-730. Este biplano, armado com 4 metralhadoras, não conseguiu demonstrar quaisquer características de voo notáveis. Além disso, eles haviam concebido e construído uma maquete de caça para a atribuição F-3535. No entanto, o Ministério do Ar rejeitou este projeto, afirmando que a empresa simplesmente carecia da experiência necessária para criar tais aeronaves de combate. No início de 1936, imediatamente após a indústria da aviação receber os requisitos abrangentes da especificação F-37735, William Patter começou a conceituar os projetos iniciais para a aeronave vindoura. Para ser franco, o termo esboçado é usado aqui de forma um tanto metafórica. Seus colegas frequentemente brincavam que Patter era, sem dúvida, o desenhista menos proficiente do mundo. Consequentemente, sob a orientação de Teddy, Dan Adkins executou todo o trabalho de design gráfico, enquanto Fred Digby lidou com os cálculos. Por fim, a equipe apresentou aos militares um projeto para um elegante monoplano bimotor. Patter escolheu o motor Rolls-Royce Peregrine para impulsionar a aeronave. Esta unidade representava uma versão aprimorada do motor Kestrel, apresentando um novo supercharger e várias modificações para um desempenho melhorado em altitudes médias e altas. Os engenheiros projetaram que, com seus cavalos de potência, o caça poderia atingir uma velocidade de milhas por hora. Embora o próprio motor Peregrine ainda estivesse em fase de desenvolvimento na época, para minimizar o arrasto aerodinâmico, os radiadores de arrefecimento foram inteligentemente integrados na asa, posicionados entre a fuselagem e os motores. Para decolagens e pousos otimizados, a asa foi projetada com flaps Fowler e slats automáticos. 4 canhões hispano-britânicos de 20 mm foram instalados no nariz da aeronave. Esta configuração de armamento particular oferecia várias vantagens notáveis em comparação com alternativas montadas nas asas. Primeiramente, simplificava significativamente a mira. Em segundo lugar, facilitava um design de asa mais fino. Além disso, otimizava o aquecimento dos canhões e, ao centralizar o peso, melhorava a manobrabilidade da aeronave. No entanto, para uma aeronave bimotor com motores substanciais localizados nas asas, este último benefício não foi um fator decisivo. O design inicial da cauda da aeronave incorporava 2 empenas, situadas nas extremidades de um estabilizador horizontal de baixa altura. Foi precisamente este arranjo que levou o projeto P9 à vitória na competição F-3735.
A Westland recebeu uma encomenda para 2 protótipos em janeiro de 1937. No entanto, mesmo antes do início da construção, o projeto necessitou de modificações, uma ocorrência comum no desenvolvimento de aeronaves. Avaliações em túnel de vento do modelo P9 revelaram um problema. A implantação dos flaps para pouso fazia com que a cauda encontrasse uma área de intensa turbulência. Consequentemente, o conceito de cauda dupla foi abandonado. Em seu lugar, uma única e maior empenagem vertical foi instalada, e o estabilizador horizontal foi elevado. A montagem do protótipo inaugural começou em maio de 1937, mas a fabricação rapidamente atrasou em relação ao seu cronograma projetado. A multitude de inovações técnicas no design da aeronave, juntamente com a experiência limitada dos engenheiros da Westland, apresentaram dificuldades consideráveis. Só em outubro de 1938 é que o protótipo inaugural P9 finalmente saiu do salão de montagem em Yeovil. Era uma aeronave elegante, toda em metal, bimotor, caracterizada pela sua configuração de asa baixa. William Petter, o designer, havia integrado uma infinidade de inovações nunca antes vistas em aeronaves de caça, especialmente nos modelos britânicos. Por exemplo, a fuselagem foi construída pela primeira vez com ligas de magnésio, proporcionando maior resistência com um peso reduzido em comparação com o alumínio padrão. Um perfil de asa notavelmente fino foi conseguido através da implementação de vigas estruturais especializadas, conhecidas como longarinas, que foram fabricadas por estampagem e posterior usinagem. A seção central retangular da asa era suportada por 3 dessas vigas, uma principal que atravessava diretamente a fuselagem e 2 auxiliares situadas na frente e atrás. As seções externas da asa, em contraste, incorporavam cada uma 2 vigas. Um componente estrutural crucial era a antepara blindada, localizada dentro da fuselagem, a qual as longarinas dianteiras da asa estavam presas. Este mesmo local também abrigava os pontos de montagem para o suporte do canhão. Além disso, o design dos tanques de combustível era genuinamente único para a sua época. Este design seria agora classificado como integral, dado que os tanques de combustível eram uma parte inerente da estrutura da asa. Cada tanque era composto de 2 seções, separadas pela longarina principal, com as nervuras funcionando como divisórias internas. A camada exterior consistia em duralumínio, protegida por uma camada subjacente de borracha Dynatex de 0,2 polegadas de espessura. O sistema completo tinha um peso total de 316 libras e podia conter 134 galões de combustível. Além disso, qualquer seção individual podia ser facilmente destacada para reparo ou substituição. O designer William Petter optou deliberadamente por este layout intrincado. O seu objetivo era construir a aeronave para ser o mais densa, leve e compacta possível, aumentando assim a sua eficiência aerodinâmica. O revestimento completo da asa e da fuselagem foi fixado usando rebites nivelados. Uma solução de engenharia ainda mais intrigante foi implementada em relação aos motores. A seção traseira da nacelle do motor foi integrada como uma única unidade com os flaps, estendendo-se para trás e para baixo quando o seu mecanismo era ativado. Além disso, um potente armamento de 4 canhões britânicos Hispano Mark I foi montado em pares numa estrutura tubular especializada. O par superior estava ligeiramente escalonado para trás, fazendo com que toda a estrutura funcionasse como um módulo de combate unificado. Este módulo foi fixado à antepara blindada e ocultado pelo cone do nariz. Os tambores de munição receberam proteção blindada adicional e os cartuchos vazios não eram simplesmente dispersos. Em vez disso, eram meticulosamente recolhidos numa baia dedicada localizada sob a seção central. Uma câmara de arma G42B também podia ser instalada diretamente ao lado. Os suportes do trem de pouso principal e da cauda, equipados com rodas Dunlop, recolhiam para trás utilizando um sistema hidráulico fornecido pela Dowty. A pressão operacional dentro deste sistema era de 500 libras por polegada quadrada. Esta pressão era produzida por uma única bomba localizada no motor direito, pois a redundância para sistemas vitais ainda não havia se tornado uma filosofia de design prevalente. O sistema hidráulico era encarregado de estender e retrair o trem de pouso, acionar os flaps, slats, freios do radiador e até mesmo controlar o armamento. Esta característica particular era relevante apenas para os protótipos e as 4 primeiras aeronaves da série. Posteriormente, um sistema pneumático, operando a uma pressão de 1.200 libras por polegada quadrada, foi integrado ao caça, servindo também como backup de emergência para o acionamento do trem de pouso e dos flaps. O próprio sistema de controle de voo era construído a partir de hastes tubulares de push-pull. Os trims dos ailerons necessitavam de ajuste em solo, mas o piloto mantinha a capacidade de modificar os trims do profundor e do leme diretamente durante o voo. A mecanização da asa operava de forma sincronizada.
Mesmo a menor extensão dos flaps Fowler faria com que as venezianas do radiador se abrissem completamente. Esta configuração fornecia ao motor o fluxo de ar máximo essencial para a partida, táxi e decolagem. Além disso, quando os flaps se estendiam a um quarto do seu curso total, os slats se desdobravam automaticamente. Outra inovação revolucionária, introduzida pela primeira vez em caças ingleses, foi a capota em forma de gota. Isso proporcionava ao piloto uma visibilidade excepcional de 360 graus, embora este design mais tarde se tornasse padrão, como visto em aeronaves como o Typhoon, Tempest ou Spitfire Mark IX, naquela época constituía um avanço técnico significativo. Concluídas as inspeções finais, o protótipo P9 foi transportado para o centro de testes em Boscombe Down, sob o mais rigoroso sigilo. É notável que este projeto permaneceu altamente confidencial por um período considerável, mesmo no livro de referência autoritário Janes, de 1941, quando o caça já estava em serviço ativo, apenas uma única fotografia foi publicada. Além disso, as especificações técnicas começavam com a frase, de acordo com dados inimigos. Como afirmado anteriormente, o motor Peregrine ainda estava em fase de desenvolvimento naquele momento. Na verdade, a aeronave estava equipada com apenas o quarto exemplar e a 7ª unidade deste motor já produzida. Estes motores criaram dificuldades consideráveis, tanto para os engenheiros da Westland quanto para os mecânicos da Força Aérea, devido às suas incessantes avarias, o que atrasou severamente o início dos testes de voo. Finalmente, em 11 de outubro de 1938, o novo caça realizou o seu voo inaugural, com o piloto-chefe da empresa, Harold Penrose, nos comandos. Como ele relatou, aquele voo inicial revelou-se totalmente não planeado. Após uma série de corridas de táxi ao longo da pista, ele foi forçado a parar devido ao motor começar a soltar vapor. Durante a terceira tentativa, quando o piloto avançou o acelerador, a aeronave acelerou um tanto excessivamente. A inclinação natural do campo de aviação contribuiu para isso, representando um risco genuíno de ultrapassar a pista. Portanto, o piloto engatou o acelerador total e a aeronave levantou voo a apenas 500 pés da cerca do campo de aviação, causando considerável alarme entre os observadores do fabricante e os representantes da Força Aérea. Durante aquele voo inaugural de 30 minutos, o piloto de testes, Harold Penrose, observou que as características de voo do caça geralmente se alinhavam com os cálculos, embora não fosse totalmente isento de imperfeições. Por exemplo, o leme não respondia a comandos de controle abaixo de 5 graus, forçando os pilotos a aplicar força considerável para girá-lo em ângulos maiores. Testes subsequentes revelaram outros problemas. Ao realizar curvas fechadas, a cauda da aeronave vibrava violentamente. Mais tarde, descobriram que a causa era a turbulência do fluxo de ar entre o estabilizador vertical e o horizontal. Em altas velocidades, o P9 tinha uma tendência acentuada a mergulhar, e quando a velocidade diminuía perto do stall, os flaps automáticos se abriam muito abruptamente. Os motores brutos também revelaram seus próprios problemas. Os principais problemas incluíam superaquecimento e um sistema de combustível incompleto. Essas falhas iniciais não eram, por si só, excessivamente graves, mas a Rolls-Royce concentrou quase todos os seus recursos na melhoria de seu motor principal, o Merlin. A conclusão do motor Peregrine foi considerada uma tarefa secundária e o processo de teste foi muito lento. O sistema de exaustão incomum do protótipo causou muitos problemas em ambos os lados de cada motor. Profundamente sob a carenagem da asa, os tubos de escape se estendiam até a borda de fuga. Embora este design reduzisse o arrasto, o risco de incêndio era muito alto, o que foi confirmado durante um voo de teste. Foi então que um tubo de escape externo queimou, danificando a ligação do aileron e fazendo-o emperrar. Felizmente, o fogo não atingiu o tanque de combustível. Caso contrário, as consequências teriam sido muito mais graves. Após este incidente, os designers voltaram a um layout clássico com escapes padrão. O Ministério da Aeronáutica aguardava ansiosamente que os pilotos testassem o novo caça, que já havia sido batizado de Whirlwind. Finalmente, quando os engenheiros da Westland resolveram o sistema de controle, a aeronave foi transportada para Farnborough no último dia de 1938. Lá, 4 pilotos da Força Aérea Real participaram dos testes. Apesar de algumas observações, as características de voo do Whirlwind foram geralmente reconhecidas como atendendo aos requisitos da especificação F-3735. Era hora de colocar a aeronave em produção em massa. Claro, no contexto da situação tensa na Europa, teria sido mais lógico iniciar os preparativos para a produção em massa, mesmo antes do início dos testes do protótipo.
No entanto, o Ministério da Aeronáutica aparentemente duvidava da capacidade da Westland de criar algo realmente valioso. Assim, decidiram aguardar resultados objetivos. Por isso, a encomenda do primeiro lote de 200 aeronaves só foi aprovada no final de janeiro de 1939. No final daquele ano, outra encomenda de um número semelhante de caças foi feita. A empresa informou ao cliente que a primeira aeronave de produção estaria pronta 9 meses após o início dos trabalhos. Enquanto isso, o segundo protótipo do Whirlwind chegou para testes. Ele era equipado com motores Rolls-Royce Peregrine. A diferença em relação ao seu antecessor era que ele tinha um leme maior. Além disso, para eliminar a vibração da cauda em altas velocidades, eles instalaram uma carenagem especial na junção dos estabilizadores. Assim como o primeiro protótipo, esta aeronave não foi inicialmente equipada com armamento. Eles foram instalados posteriormente. O primeiro voo da aeronave ocorreu em março de 1939. Relatórios da Força Aérea Real indicaram que a aeronave era agradável de voar, embora ainda houvesse algumas dificuldades. Em altas velocidades, os controles tornavam-se pesados, e em baixas velocidades, a sustentação era insuficiente, dificultando para os pilotos realizar pousos de 3 pontos. Os testes também revelaram que os slats de bordo de ataque eram ineficazes, então nos modelos da produção, decidiu-se travá-los na posição fechada. Em maio de 1939, a mais avançada tecnologia aeronáutica foi apresentada a uma delegação de parlamentares britânicos. Entre as exibições estavam o Spitfire F Mark I com hélice de passo variável, mas o ponto focal da demonstração pertencia a outra aeronave, o segundo protótipo P-9. Ele foi apresentado como um caça bimotor secreto e deslizou rapidamente logo acima da cabeça da audiência. Após o término dos voos de teste, o destino dessas duas aeronaves de teste tomou direções diferentes. Uma delas foi usada para testar diferentes configurações de armamento, por exemplo, 4 canhões de 20 mm montados em linha, criando o característico queixo da aeronave, ou um único e poderoso canhão de 37 mm para caçar navios de guerra. Eles até testaram uma bateria de 12 metralhadoras Browning. O primeiro protótipo foi descartado no final de 1942. O segundo teve um destino muito menos afortunado. Ele foi enviado para o Ferro Velho em 11 de junho de 1941, embora tivesse voado apenas um total de 98 horas no céu. O primeiro Whirlwind de produção em massa decolou em junho de 1940. Isso foi 17 meses após o início dos preparativos para a produção, um período que não era os 9 meses que a Westland havia prometido ao Ministério da Aeronáutica. Essa grave demora pode ser atribuída a 3 razões principais. Primeiro, o Ministério da Aeronáutica recusou-se a preparar a produção enquanto os protótipos ainda estavam sendo testados. Segundo, a Rolls-Royce não dedicou atenção suficiente para corrigir as falhas do motor Peregrine. E terceiro, a própria Westland sofria de uma grave escassez de engenheiros. Isso tornou impossível implementar rapidamente mudanças no design ou no processo de montagem da aeronave. Por todas essas razões, um período surpreendente de 4 anos e 4 meses se passou entre a encomenda inicial e o voo do primeiro modelo de produção. Este foi um período sem precedentes na época. Isso tornou as soluções de engenharia avançadas incorporadas ao Whirlwind ainda mais impressionantes, permitindo que ele permanecesse um caça totalmente moderno quando finalmente entrou em serviço. Numerosos outros projetos de aeronaves já estavam obsoletos mesmo antes de avançarem além da fase conceptual. Consequentemente, a produção começou e a liderança da RAF iniciou o planeamento da estratégia de implantação precisa para esta nova aeronave. A intenção inicial era que o Whirlwind funcionasse como um caça noturno. O Esquadrão número 25 foi designado como a unidade inaugural a ser equipada com estas novas aeronaves. Naquele período, operava como um esquadrão dedicado de caças noturnos. O seu pessoal estava ativamente envolvido na avaliação de aeronaves Bristol Blenheim Mark I, que apresentavam o pioneiro sistema de radar aerotransportado britânico, designado AI. O segundo protótipo da aeronave completou seu voo da instalação de testes de Boscombe Down para Northfield, a base do Esquadrão número 25, em 30 de maio de 1940. Apenas 2 dias depois, o comandante de esquadrão Kenneth McQueen realizou o seu voo de teste inaugural. O par inicial de aeronaves de produção chegou à base durante as primeiras semanas de junho. No entanto, à medida que o mês terminava, a situação europeia tinha se deteriorado drasticamente, forçando o Ministério do Ar a rever rapidamente os seus objetivos estratégicos. A capitulação da França significava que a Grã-Bretanha agora enfrentava a ameaça nazi isoladamente. Aeronaves alemãs iniciaram ataques a navios no Canal da Mancha já em 10 de julho de 1940.
Estas ações constituíram manobras preliminares para a Operação Leão Marinho, um plano que previa a implantação de 20 divisões nas Ilhas Britânicas. Hitler tinha ordenado a aniquilação total da Força Aérea Britânica. Isto marcou o início do icônico conflito aéreo historicamente reconhecido como a Batalha da Grã-Bretanha. Sir Hugh Dowding, o oficial comandante da Força Aérea Real, enfrentou uma tarefa excepcionalmente desafiadora. Uma parte dos seus esquadrões tinha sido significativamente enfraquecida por combates sobre a Noruega e a França, enquanto outros, pelo contrário, não possuíam qualquer exposição prévia a combate. Os pilotos britânicos confrontaram ases alemães experientes, cuja perícia inicial foi aprimorada em Espanha e solidificada durante o conflito europeu. Apesar dos seus recursos limitados, Hugh Dowding foi encarregado de repelir a formidável e altamente treinada Luftwaffe. As suas responsabilidades incluíam salvaguardar centros industriais britânicos, aeródromos, instalações de radar e outros objetivos críticos com superioridade aérea. As bases da Marinha Real também estavam entre estes locais cruciais. Como Hugh Dowding articulou pessoalmente, a minha única aspiração é fornecer o máximo apoio e defesa à frota, pois se perdermos o controle dos mares, a guerra estará perdida, independentemente de uma invasão ocorrer. Além do perigo dos bombardeamentos aéreos, a possibilidade de uma invasão terrestre alemã também pairava. Neste contexto crítico, a aeronave Whirlwind tinha o potencial de se tornar absolutamente essencial. Durante esse período, era o único avião de caça de produção em massa da Grã-Bretanha. Estas aeronaves possuíam a capacidade de engajar eficazmente embarcações de desembarque inimigas e veículos blindados. Consequentemente, o chefe do comando de caça optou por equipar o Esquadrão número 63, uma unidade de caça diurno, com Whirlwinds para a defesa de bases navais na Escócia. Na altura desta diretiva, o Esquadrão número 63 estava a ser reorganizado em Drem, Escócia, após baixas significativas sofridas durante combates sobre a Noruega. Os seus pilotos estavam então a operar biplanos Gloucester Gladiator. O esquadrão estava em processo de ser reequipado com caças Hurricane. Harry Illes assumiu o comando como o novo líder, e em 7 de julho de 1940, ele transportou pessoalmente o Whirlwind inaugural para a base aérea. Dado que o fornecimento de novos caças foi dificultado por dificuldades técnicas iniciais com os motores Peregrine, o esquadrão optou por manter os seus Hurricanes em serviço ativo simultaneamente. Esta medida era essencial para garantir que os pilotos mantivessem as suas habilidades de voo operacional. Inicialmente, as aeronaves Whirlwind chegavam à unidade a um ritmo muito gradual, consequentemente mantendo a prontidão de combate a um nível baixo. O inventário de aeronaves evoluiu da seguinte forma. No final de julho de 1940, o esquadrão possuía 14 Hurricanes e 3 Whirlwinds. Em 17 de agosto, a contagem era de 3 Hurricanes e 5 Whirlwinds, embora todas as 5 aeronaves mais recentes estivessem inoperacionais e impróprias para combate. Em 14 de setembro, os registros indicavam 12 aviões mais antigos e 7 mais recentes, com apenas 4 destes realmente preparados para o serviço ativo. Esta situação desafiadora em relação aos novos caças surgiu diretamente da Batalha da Grã-Bretanha, que estava então no seu pico de intensidade. As condições prevalecentes exigiram a entrega expedita de aeronaves ao esquadrão. Esta urgência significava que não havia tempo suficiente para integrar todas as modificações cruciais destinadas a melhorar o desempenho de voo nas 9 primeiras fuselagens de produção. Era evidente que a empresa Westland carecia dos recursos necessários para tais alterações rápidas. Consequentemente, as aeronaves, dentro desta série de produção particular, exibiam variações entre si. Além disso, os motores Peregrine revelaram-se altamente pouco fiáveis em circunstâncias operacionais. Somando-se a estes problemas, ambas as hélices da aeronave giravam na mesma direção, gerando um torque significativo que complicava as manobras em terra. Se a concentração de um piloto vacilasse por um momento, o avião de caça tentaria girar incontrolavelmente. Compreensivelmente, isto frustrava os pilotos e apresentava numerosos desafios para as equipas de manutenção. Apesar destas várias deficiências, a integração e o domínio do novo equipamento prosseguiram. Curiosamente, as perdas iniciais sofridas pelo 263º Esquadrão ocorreram com aeronaves Hurricane. Em 13 de julho de 1940, um desses aviões caiu durante o seu regresso ao aeródromo após uma tentativa mal-sucedida de interceptar um bombardeiro inimigo. Felizmente, o piloto saiu vivo do incidente. No entanto, apenas uma semana depois, em 20 de julho, um subsequente acidente de Hurricane ceifou tragicamente a vida do piloto. Depois, em 31 de julho, a aeronave do líder do esquadrão foi severamente danificada durante a aterragem após completar uma patrulha noturna. Harry Illes escapou ileso.
O primeiro Whirlwind do esquadrão foi perdido em 7 de agosto. Um pneu rebentou durante a descolagem, causando danos ao trem de aterragem. Embora o piloto tenha conseguido levantar a aeronave no ar, ele subsequentemente saltou em segurança após receber instruções do controlo de terra. O 263º Esquadrão continuou seu regime de treino até outubro de 1940. Embora a vasta maioria das missões de combate fosse conduzida usando Hurricanes, foi dentro deste período, especificamente em 18 de setembro, que os Whirlwinds tiveram o seu primeiro confronto com forças inimigas. Uma dupla destas aeronaves detetou um bombardeiro Ju-88 durante um exercício de treino acima do Firth of Forth. No entanto, antes que os britânicos atingissem a distância de combate, a aeronave alemã desapareceu na cobertura de nuvens. Pilotos e equipe de terra familiarizaram-se progressivamente com os novos caças e, na primavera de 1941, a Westland havia resolvido os problemas de engenharia da aeronave. Exercícios simulados de combate aéreo contra modelos Spitfire e Hurricane reforçaram ainda mais a confiança dos pilotos. Quanto à sua agilidade, o Whirlwind era apenas marginalmente menos capaz que o Spitfire e, em altitudes mais baixas, podia até superá-lo em velocidade por 19 milhas por hora. Essa velocidade superior era mantida até uma altitude aproximada de 17 mil pés. Além disso, o interceptor de motor duplo proporcionava excelentes linhas de visão e provou ser controlável mesmo com apenas um motor operacional, oferecendo aos pilotos uma sensação de segurança durante o voo. Com a chegada do outono de 1940, o entusiasmo do Ministério da Aeronáutica pelo Whirlwind diminuiu rapidamente. Vários elementos contribuíram para esse declínio, principalmente os atrasos prolongados na implantação da aeronave para o serviço ativo estavam a revelar-se altamente prejudiciais. Em segundo lugar, surgiram variantes atualizadas do Spitfire e do Hurricane, agora equipadas com canhões hispano-britânicos, concomitantemente com o início da produção em massa do Bristol Bullfighter. Consequentemente, as capacidades ofensivas do Whirlwind já não eram consideradas excepcionais. E, em terceiro lugar, a Rolls-Royce acabou por abandonar o desenvolvimento do motor Peregrine, optando por concentrar os recursos no Merlin. Paradoxalmente, a excelência inerente do design do Whirlwind provou ser a sua ruína. William Petter e o seu grupo de engenharia conceberam uma aeronave com uma configuração tão compacta que implementar quaisquer alterações de design era totalmente inviável ou extremamente desafiador. Considerando esses elementos combinados, o Ministério da Aeronáutica optou por não procurar melhorias adicionais para o modelo e reduziu drasticamente a encomenda inicial de 400 para apenas 112 aeronaves. Finalmente, em novembro de 1940, o Esquadrão No. 263 alcançou o status operacional e entregou as suas aeronaves Hurricane. No mês seguinte, em dezembro, o esquadrão foi transferido para Exeter, em Devon. Foi a 3 de dezembro que as aeronaves Whirlwind realizaram a sua patrulha de combate inaugural. O comandante de esquadrão John Monroe assumiu o comando, sucedendo a Harry Illes. Naquele momento, a Batalha da Grã-Bretanha havia terminado e as operações aéreas alemãs estavam consideravelmente reduzidas. Consequentemente, esses caças predominantemente se engajaram na busca por embarcações de ataque rápido alemãs no Canal da Mancha. Este desenvolvimento provou ser um choque indesejado para a Kriegsmarine, forçando as forças alemãs a conduzir as suas missões principalmente sob o manto da escuridão. O ano de 1941 então chegou. Aeródromos cobertos de neve apresentaram desafios significativos para os Whirlwinds, dada a sua velocidade de aterragem inerentemente alta. Apesar de uma série de contratempos, as operações aéreas persistiram. Essas aeronaves de caça engajaram o adversário pela primeira vez em 12 de janeiro de 1941, quando 2 aviões interceptaram um Ju-88 alemão perto das Ilhas Scilly. Os britânicos conseguiram acertar vários tiros, mas a aeronave inimiga desapareceu em meio à cobertura de nuvens. O triunfo inicial verificado ocorreu em 8 de fevereiro de 1941. Um par de Whirlwinds perseguiu e abateu com sucesso um hidroavião de reconhecimento alemão AR-196. No entanto, este sucesso foi alcançado a um custo considerável. Os britânicos sofreram a perda de uma aeronave e do seu piloto. Mesmo agora, a causa precisa permanece indeterminada se o avião foi abatido por um artilheiro inimigo ou se a queda resultou de um fator alternativo. Durante fevereiro, o Esquadrão 263 foi redistribuído para a Cornualha. Até 12 de março, durante um ataque de bombardeiros alemães recente 8 Whirlwinds sofreram danos. No entanto, o pessoal de terra conseguiu restaurá-los rapidamente. Em 10 de abril, o esquadrão foi transferido para o aeródromo de Filton, perto de Bristol, de onde os pilotos realizavam patrulhas sobre o Canal da Mancha. Eles também ofereceram proteção a comboios navais em 14 de junho de 1941.
A Força Aérea Real iniciou a Operação Warhead, visando aeródromos alemães situados na região de Cherbourg. Os Whirlwinds desempenharam um papel significativo nesta operação, atacando não apenas aeródromos, mas também quaisquer alvos de oportunidade. Durante uma sortida específica em 6 de agosto, o que pode ter sido o mais extenso combate aéreo envolvendo esses caças se desenrolou. Uma formação de 4 aeronaves britânicas, encarregadas de atacar navios de transporte, supostamente encontrou um contingente numericamente superior de caças alemães Bf-109. Os alemães tentaram um ataque frontal, uma escolha altamente perigosa, dado que cada caça britânico estava armado com 4 potentes canhões de 20 mm. Após o combate, as forças alemãs sofreram a perda de 3 aeronaves, com uma adicional a sofrer danos graves. Notavelmente, todos os Whirlwinds regressaram à base ilesos. As missões de combate reais, no entanto, trouxeram à luz 2 deficiências significativas neste caça. Embora o quarteto de canhões de 20 mm permitisse a destruição eficaz de alvos aéreos e terrestres, os seus carregadores de tambor continham apenas 60 projéteis por arma. Esta capacidade limitada de munição proporcionava apenas 10 segundos de disparo contínuo. Além disso, os pilotos expressaram insatisfação com o raio operacional restrito da aeronave. Mesmo com a sua capacidade total de 160 galões de combustível, o alcance operacional da aeronave estava confinado a um raio de apenas 150 milhas. Na sua busca pela máxima capacidade, o projetista William Petter deixou praticamente nenhum espaço para tanques de combustível suplementares e negligenciou a incorporação de provisões para tanques externos descartáveis. Somando-se a esses problemas, o sistema de combustível do Whirlwind não possuía capacidade de alimentação cruzada. Consequentemente, o motor direito não conseguia extrair combustível dos tanques esquerdos, e o inverso também era verdadeiro. Esta limitação particular provou ser extremamente problemática quando foram feitas tentativas de implantar a aeronave em um papel de escolta. Em 12 de agosto de 1941, o Esquadrão do Anente 63 despachou uma formação de 14 caças. Essas aeronaves participaram da escolta de 54 bombardeiros Blenheim durante um ataque às centrais elétricas nas proximidades de Colônia. A formação manteve uma trajetória de voo em baixa altitude sobre o Mar do Norte. Ao ultrapassar a costa, os pilotos dos Whirlwind ascenderam a 1000 pés, fornecendo cobertura protetora para os bombardeiros contra possíveis ataques aéreos. No entanto, nenhum caça adversário se materializou. As reservas de combustível restritas impediram que os caças acompanhassem os bombardeiros durante toda a missão até o seu objetivo. Portanto, nas proximidades de Antuérpia, eles iniciaram a sua viagem de regresso. No entanto, durante a viagem de regresso, conseguiram afundar várias barcaças fluviais usando os seus canhões. A produção destas aeronaves manteve um ritmo consistente ao longo de 1941, entregando 2 aviões por semana. Em setembro, unidades suficientes tinham sido concluídas para estabelecer um segundo esquadrão, designado 137, que estava estacionado no aeródromo de Charmy Down, em Somerset. Durante o verão de 1941, o Whirlwind foi submetido a testes como modelo de caça noturno, equipado com aparelhos especializados e supressores de chama de escape. Embora todas as aeronaves tenham eventualmente incorporado este equipamento, nenhuma documentação do seu emprego prático em combate noturno sobreviveu. Aviadores de ambos os esquadrões atacaram embarcações no Canal da Mancha, atingiram aeródromos inimigos e perseguiram comboios, juntamente com outros objetivos terrestres. Já em 1941, a liderança do Esquadrão do N-63 apresentou uma sugestão para equipar o caça com bombas. No entanto, este conceito só se materializou em julho ou agosto de 1942, quando a aeronave inaugural foi finalmente equipada com suportes para bombas. A partir daí, possuía a capacidade de transportar uma única bomba, de 250 ou 500 libras de peso, sob cada asa. Esta alteração foi oficialmente designada Mark II e ganhou o apelido apropriado de World Bomber. Estes caças-bombardeiros recém-configurados executaram a sua missão triunfante inicial em 9 de setembro de 1942. Um quarteto de aeronaves do Esquadrão 263, carregadas com bombas de 250 libras, partiu com o objetivo de atacar um navio de transporte substancial perto de Cherbourg. Receberam proteção aérea de 2 esquadrões de Spitfire. Embora não tenham conseguido localizar o transporte, as aeronaves, apelidadas de World Bombers, atacaram em vez disso 4 navios armados alemães. Conseguiram afundar 2 destas embarcações e infligiram danos graves ao par restante. A produção destas aeronaves foi relativamente breve. A unidade final, o 112º Whirlwind de produção, completou a sua montagem na fábrica de Yeovil em janeiro de 1942.
No total, foram fabricadas 114 aeronaves, incluindo protótipos desenvolvidos em 3 séries de produção distintas. Ao longo de toda a sua vida operacional, os Whirlwinds serviram exclusivamente como caças-bombardeiros. O Esquadrão 137 foi a unidade inaugural a desativar estas aeronaves. Este evento ocorreu em junho de 1943. O Esquadrão 263 continuou a operá-los até dezembro de 1943, substituindo-os subsequentemente por Typhoons. Ao longo do seu período operacional completo, 56 Whirlwinds foram atribuídos ao Esquadrão 263, 26 a uma formação adjacente, e 32 aeronaves foram regularmente rodadas entre as duas unidades. Um único caça foi enviado para os Estados Unidos, embora o seu destino posterior permaneça indocumentado. Um avião diferente foi transferido para a empresa Westland. Em 1946, adquiriu uma classificação civil e foi empregado pela empresa para diversas funções até maio de 1947. Assim concluiu a narrativa deste elegante caça. Aviadores com a sorte de o pilotar referiam-se carinhosamente a esta máquina como um avião de cavalheiros. Possuía inúmeras características avançadas para a sua época, mas, lamentavelmente, o seu progresso foi indevidamente atrasado durante a fase de desenvolvimento. Consequentemente, a aeronave chegou demasiado tarde para a famosa Batalha da Grã-Bretanha, um confronto onde os seus atributos superiores poderiam ter sido mais proeminentemente exibidos. Só se pode especular sobre a formidável eficácia dos Spitfires e Whirlwinds a trabalhar em conjunto durante os ataques aéreos alemães. Enquanto os Spitfires enfrentavam os caças de escolta, os Whirlwinds teriam dizimado os bombardeiros inimigos com os seus formidáveis canhões. No entanto, um tempo precioso tinha decorrido. Embora originalmente concebido como um caça dedicado, o Whirlwind dedicou a maior parte do seu serviço operacional a missões de ataque ao solo. No entanto, mesmo nesta função alterada, alcançou resultados notáveis. E assim, cimentou permanentemente o seu legado nos anais da aviação britânica.